Então, isso é muito louco, porque a gente ouve muita coisa, né? Antes de se tornar pai, as pessoas nos alertam sobre uma série de coisas. E as incertezas? Você teve uma incerteza? Porque assim, quando eu peguei o meu filho a primeira vez no colo, a primeira coisa que eu fiz foi uma oração. Misericórdia, eu te peço, Senhor, e não sacrifício. A gente nem vai entrar na área sexual pós-filho. Não, melhor não. Não, melhor não. Mas a gente trazendo... Eu não teria muito o que falar. E aí, pessoal, aqui é Marcos Botelho, bem-vindo ao Encurta, um programa que quer encurtar você no seu contexto cultural, a fé cristã, Jesus Cristo. Estou aqui com meu parceiro Paulo. Ô Paulo, eu te entrevistando, que honra! Paulo é músico e pastor na comunidade da Vila. E pai, que é o mais importante do tema de hoje, paternidade jovem. Eu queria começar uma pergunta... Posso só dar uma palavra antes da primeira pergunta? Para mim, hoje, esse bate-papo aqui tem um clima meio de divã, assim. Eu quero, na verdade, uns conselhos do Marcos. E você que é pai, principalmente pai jovem que está nos ouvindo aí, pode ser que seja muito interessante para você essa conversa, porque a gente tem que conversar sobre isso, né? E se ajudar e por aí vai. Se ajudar. E essa é a minha primeira pergunta. Você estava preparado quando foi pai? Mesmo você foi pai com 33 anos. Isso. Do primeiro filho. Você estava preparado? Você acha que o pessoal te alertou de tudo? Qual foi o impacto? Então, isso é muito louco, porque a gente ouve muita coisa, né? Antes de se tornar pai, as pessoas nos alertam sobre uma série de coisas, mas o que eu penso hoje, depois de ter me tornado pai, de ser pai de 2 pequenos, é que ninguém está preparado para ser pai. Eu não sei se você tem essa sensação, mas ninguém está preparado, porque você ouve as coisas, mas, né, eu vou falar de coisa aqui que todo mundo fala. Cai uma ficha pesada depois que você se torna pai, e aí você fala, nossa, era isso que tinham me aconselhado, foi isso que falaram e tal, mas você não consegue dimensionar o quão complexo, o quão profundo, o quão maravilhoso, o quão desafiador é se tornar pai, só depois que você se torna pai. Agora, nem por isso a gente deve deixar de, né, aconselhar e de falar sobre para quem ainda não é. E tem um agravante. A gente sempre ouve a seguinte frase: nós mulheres ou as mães nasceram para ser mãe. E a gente fica com um sentimento de culpa terrível, porque a gente não nasceu para ser pai, assim, no sentido... Pelo menos a gente não sente isso. Isso é um papo de homem. Talvez você, mulher, não vai entender o que a gente vai estar falando. E aí, quando a gente é pai, a gente sente assim... a gente tem que... Porque é diferente. A mulher, quando ela tá na gestão, ela já tá com esse contato, essa simbiose. A gente pega aquele elemento no dia que nasceu e... É meio bruto, né? É um impacto de uma hora para outra, né? E as incertezas? Você teve uma incerteza? Porque assim, quando eu peguei o meu filho a primeira vez no colo, a primeira coisa que eu fiz foi uma oração. Misericórdia, eu te peço, Senhor, e não sacrifício. E aí, dá uma dúvida, um fundo, assim, porque eu não sei se aquela figurinha me ama. Eu vou ter que conquistar esse amor. É uma coisa que, assim... É um senso de responsabilidade, né? Avassalador, pelo menos eu senti isso. Caramba, tem uma vida agora que depende de mim, que morre se eu não tomar cuidado, né, principalmente ali no começo e tal. Então, assim, já começa com um impacto muito forte, assim, e aí vem essas dúvidas que você falou. Como é que foi a sua primeira vez que você ficou sozinho com seu filho em casa? Assim, sua esposa saiu e você lembra disso? Ou as primeiras, assim? Eu tenho, então quando você pensa, a pergunta foi pra mim, viu? Esses dias aconteceu na segunda, eu tenho 2 filhos, né? A segunda, esses dias, a minha esposa saiu e falou, dá mamadeira, se ela chorar, um complemento, que eu já vou voltar. E ela começou a chorar e não pegou. Cara, eu entrei em desespero. Eu tava assim no WhatsApp, volta logo! O negócio tá... Eu lembro da sensação de ficar com raiva da Luísa. Isso, eu também fiquei, da Luísa. Não, é de ficar com raiva, que fala assim, cara, ainda não tá na hora de estar sob minha responsabilidade nesse sentido de, né, alimentar. Mas ela é demais, não é incrível ela? Ela é demais.
Depois que passou, depois que eu voltei, eu falei, não, ela tinha razão, ela tinha que ter saído e tal. Mas é uma insegurança também. É uma insegurança muito grande. E sabe uma coisa assim que, né, eu costumo dizer, né, depois que o tempo vai passando, para mim caiu uma ficha do seguinte: os filhos, quando chegam, eles meio que desconstroem tudo, sabe? A maneira como você se relaciona com Deus é transformada. Você tem que reconstruir isso. A maneira como você se relaciona com a tua mulher, nossa... Cara, isso era uma coisa que eu queria trazer para nossa pauta aqui. A gente tem que, quando você vira pai, pelo menos aconteceu isso comigo, queria saber se aconteceu com você, você tem que reinventar ou reestruturar... Reaprender o casamento. Puxa, e não tem tempo o casamento, porque um filho tá ocupando as duas atenções, você tá... cara, depois a gente vê isso. Mas depois quando? Ou sobreviver um casamento após um filho, a gente pensa que é mais fácil, é mais difícil, né? É um desafio enorme. Eu tenho... eu sempre falo isso, né? Um casal de amigos meus que tava assim, né? A relação tava meio ruim, eles disseram assim, vamos ter um filho pra ver se muda. Tá fazendo isso errado, vai se machucar. Não vai se machucar, cuidado. E assim, você precisa reaprender a se relacionar com a tua mulher. É um novo relacionamento, é outro timing, é outra maneira de cuidar, de tratar e tal. Isso é uma coisa que tem que ser falada, eu vou falar pra você, olha pra mim. Você que quer casar, por exemplo, a gente tem esse negócio de casamento. Quero casar, meu namoro não tá tão legal, tem esse problema, ele é muito ciumento, ela tem esses negócios que eu não gosto. Mas se eu vou casar, sair da casa dos meus pais. Vou sair da casa do meu pai, se eu ficar com ela, com ele, dormir, se eu transar, se eu sei lá o quê, aí sim... o casamento vai ficar bom. Os problemas, né? Piora. É a mesma coisa com filho. Vamos ter um filho para ver se melhora. Então, assim, ter filho é fruto ou é um prêmio de um casamento bem sucedido. Não é um remédio para um casamento que não tá sendo bem. Tem que deixar isso claro, que as pessoas... A gente nem vai entrar na área sexual pós-filho. Não, melhor não. Melhor não. Mas a gente trazendo... Eu não teria muito o que falar. Brincadeira, gente. Brincadeira. Isso aí, a piscina é quente. Mas assim, mas trazendo sobre filho, eu queria fazer uma pergunta agora um pouco mais... Na área espiritual. Muito se é falado na Bíblia, por exemplo, que o homem é o sacerdote da casa, um responsável. Como é que a tua cabeça, assim, porque quando a gente é casado, a gente sempre pensa assim, minha esposa, eu já escolhi alguém que tá na fé e ela vai se virar, eu vou poder ajudar, mas não tem uma responsabilidade. Mas quando a gente tem aquela criatura que tá aprendendo a falar, tá ali nos primeiros passos, você teve algum peso a mais na área espiritual, de educação? Cara, tive, sem dúvida, sabe por quê? Na tua relação com seu filho, inevitavelmente você vai se voltar para a tua relação com Deus. Né? Você pensa muito sobre isso. A minha relação com meu pai foi transformada por isso. Sabe? Teve muita coisa que eu cheguei para meu pai e falei, pai, me perdoa. Hoje, uma série de coisas eu compreendo. E também na nossa relação com Deus, né? Eu nunca me esqueço de um negócio que você falou que me marcou muito, assim, né? É louco você pensar que Deus, mais do que se entregar por nós, Ele deu a vida do único filho. Depois que você se torna pai, isso ganha um peso, uma dimensão muito grande, né, pra gente pensar. Porque, sim, de repente... A gente não daria nosso filho por ninguém. De repente eu até daria minha vida por alguém que eu gosto muito e tal. Agora, dar a vida do meu filho, eu mato qualquer pessoa pela vida do meu filho, né? E Deus fez exatamente isso. Então, isso é transformador na nossa relação com Deus. E quando a gente diz que um filho faz a gente crescer, né, amadurecer espiritualmente e fisicamente, quando você tem filhos na fé, isso faz com que você cresça. Quando você tem filhos fisicamente falando, né, biológicos, inevitavelmente você é forçado a crescer, porque aquilo traz uma série de responsabilidades e reflexões na tua vida que você tem que crescer de alguma maneira. Então, nesse sentido, é muito positivo, é algo realmente divino, algo de Deus. A gente nem é tão novo, né? Eu tive meu primeiro filho com 35. Eu tive com 33. 33. Trava-língua. Mas assim, eu acho que é interessante como esse bate-papo pra gente começar algo que talvez você tenha que conversar
com a sua esposa ou conversar com seus pais. Os pais são importantes, né? Os pais são muito importantes. Porque alguém uma vez processo. falou que quando a gente é pai, pela primeira vez, a gente tem o vigor físico, a força para ser pai, para educar, para correr atrás, mas não tem experiência. E quando a gente é avô, se diz que a gente tem mais experiência, perfeito para ser pai, mas não tem mais o vigor. Não tem mais o vigor. Essa é a importância da ajuda dos pais. Da ajuda dos pais. Quantas vezes, eu acho que aconteceu isso com você, eu recorri a minha mãe, ao meu pai, à minha sogra, ao meu sogro, vem pra cá, fica um pouco com eles, porque a gente precisa... Alguém disse também que os filhos vêm para curar a nossa relação com os nossos pais. Eu acho isso muito interessante também. Isso é muito interessante. Eles curam e dão mais umas feridas de outras... E assim, uma outra coisa que eu diria, né? Pode ter gente que não tem o pai, né, presente, o pai e a mãe presente nesse processo. Eu acho que sempre a troca, né, com gente que está vivenciando isso também é muito, né, é super importante. Os amigos, gente que tem vivenciado algo parecido ou que já vivenciou, você poder trocar experiências, falar das suas dificuldades e ver que as pessoas têm também dificuldades semelhantes às suas e elas sobrevivem, os filhos crescem e, enfim, as coisas acontecem. Essa é a minha esperança, de que no final das contas dê tudo certo. A palavra de Deus fala que filhos é a herança do Senhor. Eu acho que para mim, e o Paulo também, a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas, assim, tá algo incrível, mas a gente, homem, precisa saber conversar sobre mais, abrir mais o coração. A gente é muito ostra, muito de Marte, muito ogro. Muito ogro, e a gente precisa saber conversar mais. E esse vídeo é para começar esse papo. Eu queria fazer diferente, queria pedir para você escrever sua história aqui. Se você tem medo de ser pai, ainda é novo, como é que foi a sua história de paternidade, e aqui nos comentários a gente poder continuar com esse bate-papo, além de curtir esse vídeo, compartilhar pra gente que quer ser pai e quer começar um papo, tá bom? A gente se vê semana que vem, valeu! Valeu!